Fala galera, bom dia, aqui é o Douglas do Degrau Podcast, estamos no nosso segundo episódio, nosso convidado de hoje é a Aline. Bom dia, Aline. Bom dia. Seja bem-vinda, estamos aqui também com o Fábio. Bom dia, galera. Antes de mais nada, vamos anunciar os nossos patrocinadores, tá? Dom Barbershop, uma barbearia que está localizada no centro de São Bernardo do Campo, Rua Marechal Deodoro, 2590. Quer dar um grau no seu cabelo? É lá. Quer eternizar seus momentos? Gustavo Almeida Fotografia. Você que está dentro da sua casa, do seu condomínio, você quer ter uma aula de música, a You Can Play vai até a sua casa, tá? You Can Play _. Procura lá que o pessoal vai te dar uma atenção. Quer receber saúde na sua casa e de quebra incentivar o esporte, cultura e entretenimento? Dante Distribuidora de Água, além de te entregar saúde e qualidade, ainda patrocina o time de handball de São Caetano e o nosso podcast. Procure pela Aline que eu tenho certeza que te dará um ótimo atendimento. Aproveitando, quem é a Aline? Bom dia. Quem é a Aline, né? A Aline é uma menina legal. Estamos aí, né, empreendendo e levando mais significado pro seu rico dinheirinho. Então, legal. Você que está procurando aí consumir um produto de qualidade com um destino melhor, né, pro seu suado dinheiro, é só procurar a gente. Aline, até aproveitando aqui, assim, acho que é bacana a gente bater um papo aí sobre o empreendedorismo, né, tudo que você faz, mas conta um pouco da sua história de vida aí pra gente conhecer um pouco melhor. Como que começou aí, Aline, a trajetória, a carreira de Aline? Vamos lá. Eu acho que, de certa maneira, eu sempre empreendi no que era dos outros, né? Então, talvez de maneira inconsciente, eu acho que o empreendedorismo estava ali no meu dia a dia, na maneira que eu empregava o meu trabalho, na maneira que eu trazia soluções mais eficazes para a rotina dos lugares por onde eu trabalhei. E até que chegou um momento, né? Eu sou mãe, são 3 filhos. De certa maneira, você fica tentando otimizar a sua vida para que tudo corra bem, que tudo se encaixe, que você dê conta de fazer tudo. E um belo dia eu resolvi fazer uma continha básica do quanto eu ganhava e do quanto eu tinha que custear de ensino para poder cumprir aquela jornada de trabalho. E aí foi quando eu vi que a conta não fechava. 54% do meu salário era destinado a pagar uma escola, porque meus filhos tinham que estar num determinado período para que eu pudesse estar trabalhando. E aí eu fiz outra continha e falei, não, daqui mais ou menos 1 ano e 3 meses eu consigo pedir as contas. E aí pedi as contas mesmo de 11 anos de trabalho. Eu trabalhava no hospital, né, numa rede grande aí, e organizei para pedir as contas, né, aquele papo de com uma férias vencida, 13º para receber, tudo isso para que eu tivesse um valor legal ali para me manter. Uma reserva melhor, né? Isso, até que eu descobrisse o que eu ia fazer, porque foi literalmente, eu preciso fechar essa porta para ver quais portas vão se abrir. Porque enquanto eu estava ali naquela sala, né, pra gente exemplificar assim de uma maneira mais fácil de visualizar, enquanto eu estava naquela sala, eu não conseguia ver quais eram as outras oportunidades que eu teria. Foi loucura, né? Todo mundo me chamou de doida. Como assim? Você vai pedir as contas? São 11 anos. Como você vai deixar 11 anos para trás? Você tem 3 filhos. Eu falei, é por causa deles. Qual que era a sua função? Qual que era o seu cargo nesse hospital que você trabalhava ali? Eu era assistente administrativo. Entendi. Eu exerci... eu tive algumas passagens lá, foram 11 anos, né? Então, eu cheguei a trabalhar na recepção, fui secretária de ala, e aí os últimos ali 8 anos, mais ou menos, eu era assistente administrativo do bloco cirúrgico, né? Então era... E pelo que você está falando, a decisão de sair da empresa não tinha nada concreto do que você iria fazer depois. Não, absolutamente não. Foi um tiro no escuro, assim, ó, vou sair e depois eu vou ver o que eu faço. Eu prestei concursos, né? Foi uma investida que eu dei quando eu ainda estava no hospital, então eu prestei 6 concursos.
E falei, é uma alternativa, né? Todos os concursos que eu prestei eram cargos com uma jornada de horário mais reduzida, né? Justamente para eu não sair do CLT para ir para o estatutário e me deparar com o mesmo cenário, de ter que empregar muita parte da minha renda para um ensino integral, um ensino muito extensivo para as crianças. Aí logo veio a pandemia, né? Eu prestei os concursos em 2019, aí em 2020 estourou a pandemia, eu saí do hospital em 2020, novembro de 2020. E aí em casa, com o tempo, eu consegui ver, né, o que eu posso fazer, que agora eu tenho tempo, o que eu posso fazer. Foi quando eu mergulhei aí um pouco na questão do marketing digital e comecei a trabalhar como social media. De maneira bem, assim, informal e com pouquíssima formação, né? Eu fiz alguns cursos, eu não tenho a graduação em marketing, né? Foi bem assim, vamos fazer acontecer com o nosso talento. Eu vou fazer o meu melhor. Isso. Vou empregar o meu talento aqui. Deu super certo, né? Assim, a minha meta, quando eu saí do hospital, era eu tenho que estar ganhando pelo menos o valor da escola em 6 meses. Porque se em 6 meses eu estiver ganhando de casa, e aí pra mim não importava a maneira, né? O valor que eu pagava de escola, já valeu a pena eu ter saído. Já valeu a pena eu ter me arriscado, porque eu tô em casa, eu tô com mais tempo, né? E aí deu certo. Em 6 meses eu tava ganhando exatamente o que eu ganhava no hospital. E falando de empreendedorismo, eu não sei qual o valor da escola que você pagava, mas em 6 meses já é um tempo ótimo para se monetizar. Vamos dizer, você que está iniciando um negócio, né, do zero. Sim, sim. É um tempo. Sim, fera. foi o tempo que eu dei. Aí tem gente que me pergunta, né? E se não tivesse sido nesse tempo? Não sei, não tinha um plano. Eu ia me deparar com uma solução quando o problema chegasse, né? Aquela história de falar, isso aí é para a Aline do futuro. Esse problema é para ela depois. Não, e eu acho legal porque assim, muitas vezes a gente assim conhece pessoas, a gente mesmo muitas vezes se limita, né? Você tem um planejamento que você põe em mente, mas você fala, não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. E muitas vezes não tem o tanto de dificultadores que ela tinha, né? Assim, poxa, não tinha já uma jornada clara à frente, 3 filhos, né? Então, assim, aí a gente vê uma questão desse empoderamento mesmo, de falar, cara, é isso que eu vejo como rumo a ser tomado e ter atitude, né? Que é o que a gente muitas vezes fala. Não adianta você ter planejamento, você ter sonhos, você não ter atitude, né? Para fazer isso acontecer. E uma perguntinha aqui que eu acho que pega o gancho nessa história. Se você olhando para trás, a Aline do futuro olhando para a Aline do passado, alguma coisa você teria feito diferente, ou se você olha e fala, não, teria feito tudo da mesma forma? Eu teria feito antes. Eu teria feito tudo da mesma forma antes. Né? A questão do tempo, não dá para dizer, talvez antes não fosse o momento, né? Mas acho que eu teria feito exatamente tudo igual, mas teria feito antes. Lógico que tem aí umas questões que super auxiliaram. Eu não pagava aluguel, né? Então, isso é um ponto importante de ser colocado. Eu tinha esse facilitador. Eu tinha um carro, então também é uma coisa tipo, qualquer coisa eu vendo o carro, né? Mas quando eu resolvi sair do hospital e esperei esse momento de ter férias vencidas, já pensando aí numa rescisão mais, né, gordinha, esse valor me manteria por 6 meses, pensando que durante 6 meses eu não teria mais nenhuma outra renda. Mas até realmente virar, né, a questão do social media e eu ter ali uma receita legal, que era a mesma que eu tinha no hospital, eu levei criança para a escola. Né, eu já levava os meus filhos. A vizinha precisa que leve. Não, então não precisa pagar perua, paga para mim. Eu já levo os meus, ou seja, o custo de levar os meus filhos já estava coberto, né? Ela pagava muito menos para eu levar o dela. Exato. E quando eu saí, eu também já saí assim, que é o que eu falo muito para as pessoas, né? Tem gente que pergunta para mim, o que eu preciso para empreender? E eu costumo dizer, se dispa de vaidade.
né? Não tenha vaidade, não procure ter um negócio para massagear o seu ego, para massagear a sua vaidade, né? Eu tenho uma distribuidora de água, né? Então, assim, boa parte do dia eu tô com as mãos sujas, bem empoeiradas de galão, suada, porque carregar um galão de 20 quilos pesa. Eu sou a proprietária da loja, mas se o funcionário não vai, eu saio para entrega se for preciso, porque eu quero que minha loja gire, né? Então, assim, se eu tivesse toda aquela vaidade de tipo, não, isso eu não faço, isso é o funcionário que faz, não, isso não é para mim. Então, acho que é o que a pessoa tem que ter, acho que pra vida mesmo, até. Sim. Assim, é para empreender e para várias situações da vida. Acho que a vaidade cega a gente em muitos pontos. Né? Atrapalha. Eu costumo dizer que a dificuldade prepara a gente, sabe? Tô falando do nosso nicho de que a gente não tem grana pra falar assim, cara, dane-se se der errado, sabe? Eu faço uma relação da sua história um pouco com a minha, porque eu também comecei do nada, e a primeira oportunidade que eu tive desse mercado foi 15 anos antes de eu iniciar. Minha mãe era do ramo e ela sempre me falou, só que eu não queria naquela época. A relação que eu faço é tipo assim, se eu tivesse iniciado lá atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, eu já estou nessa área há mais de 10. Quando eu iniciei, já fazia 15 que era para eu ter começado. Se eu tivesse me dedicado todo esse tempo que eu me dediquei quando eu já tinha 30 de idade, talvez eu estaria muito bem. Mas talvez eu não teria me dedicado e tinha sido uma porta que eu teria fechado, sabe? Sim, então, assim, olhando para você, eu falo assim, você diz na sua frase antes, eu podia ter começado antes, sabe? Concordo, porque o que você está fazendo hoje tá dando certo. Mas se você for olhar do ponto que fala assim, o quanto esses 11 anos que eu tive dentro do hospital me preparou para mim ser isso agora, sabe? Com certeza. Então, eu coloco assim, a dificuldade prepara a gente muito. E assim, não tem essa vaidade de funcionário não veio, hoje não vai ter entrega. Sim. Vamos, entendeu? Esse é um ponto de vaidade, que a pessoa fala, não, eu parei de ser CLT, que é exatamente para eu... Não, cara, assim, é o teu negócio. Você tem que sempre lembrar que é o teu negócio, é a tua conta que não vai fechar, né? É o teu negócio, você não tem o dinheiro sobrando, que você tá contando com dinheiro que você nem sabe se você vai ganhar. Então, assim, não pode dar errado. Não pode. Não pode dar errado. Você se dedicava, né? Ou se dedica hoje, no mínimo aí 8, 9 horas por dia, para trabalhar pelo que é do outro. Porque em algum momento você resolve ter o que é seu e achar que você vai trabalhar menos, você vai se dedicar menos pelo que é seu, menos do que você já se dedicou pelo que era do outro. Sim, né? Exatamente. Quando eu embrenhei aí como social media, eu estava muito feliz, porque eu tinha muita liberdade de fazer, né? Eu tive clientes excelentes que me escutavam, que abraçavam as minhas ideias, mas ainda tinha aquela questão de eu estou semeando um solo que não é meu, né? Eu tô aqui trabalhando toda numa plantação e essa colheita não vai ser minha, né? Por mais que ainda tivesse muito melhor do que eu ter toda aquela questão de horário, eu tinha muita mais flexibilidade, eu tinha muito mais flexibilidade geográfica do que eu tenho hoje, né? Porque eu tenho um comércio, né? Um ponto fixo. Então, como social media, eu tinha muito mais flexibilidade geográfica, mais flexibilidade de horário também, mas ainda era a questão daquela satisfação, sabe? De falar, isso aqui sou eu que vou colher? Ainda estava faltando. Ainda não estava, assim, plenamente satisfeita, né? Eu ainda sentia que, tipo, se eu estou fazendo tudo isso pelo que é do outro, imagina se eu pegar para fazer quando é o meu. Sim. Vai ser um arraso, eu pensava. Sim, não, mas é um ponto mesmo. E se arrepende? Não, de jeito nenhum. Aline, deixa eu te fazer uma perguntinha. Hoje vamos dizer que você já se consolidou no mercado e já pensa em expansão, assim como a gente estava conversando um pouco antes. Logicamente, a gente nunca pode achar que chegamos no topo, né? E assim, mas o que eu quero te falar é o seguinte: você hoje já está consolidada, mas você teve um começo. Né? E isso vai até uma dica que você pode trazer para quem está querendo começar a empreender. Quais os erros, as armadilhas mais comuns do início? Eu acho que uma armadilha que eu teria entrado, provavelmente, quando eu resolvi ter um negócio próprio,
Que eu falei, não, eu não quero mais trabalhar como social media, eu quero realmente produzir no que é meu. E aí eu comecei, eu já tinha essa questão de sem vaidade muito tranquila dentro de mim, então eu estava olhando tudo que viesse pela frente, tudo, será que isso aqui é bom, será que não é? E aí um insight legal que eu não tinha, e o meu esposo já tinha, porque ele já era comerciante, né? Ele pegar algo que já tenha uma receita. Eu pensava muito, eu tinha muito de montar do zero. E aí ele me trouxe esse, que talvez eu acho que eu teria insistido em montar do zero se ele não tivesse me trago essa luz, né? Esse conhecimento de vamos pegar algo que já está funcionando, que já tem uma receita boa ou ruim, mas algo que já gire, que já tem uma cartela de cliente, e aí você coloca para girar, né? Sim. Depois você coloca a sua cara no negócio, né? Isso. Eu acho que isso é uma dica importante. Dica importante. Montar do zero vai te trazer mais dificuldades. Você vai precisar aí de um fundo de caixa. Melhor, né? Você vai precisar de um fundo de caixa melhor, porque você não sabe quanto tempo vai levar para você fazer o aluguel, por exemplo. Você não tem um parâmetro nenhum, né? De repente, você pegando um negócio, talvez o negócio não te dê lucro, mas o negócio se pague, que já é muito bom. Já é importante. Nesse meio tempo de eu sair de como social media e querer montar um negócio, aí eu fiz outra loucura. Estudando um pouco sobre investimento, eu olhei para o meu apartamento e falei, é um dinheiro engessado. E aí eu tinha, nessa saída do hospital, o concurso público de Santo André me chamou. E aí eu falei, eu vou assumir. E aí, se eu não gostar, eu saio. É melhor eu assumir o meu cargo lá e depois sair do que ficar no e se. Será que ia ser bom? Será que não ia? Então, eu assumi o cargo na prefeitura. E foi super legal, porque a decisão de montar, de vender o apartamento, foi uma decisão difícil, né? E aí, eu peguei e falei, não... Fiz as minhas orações e falei, vai dar certo, eu vou conseguir. No dia que eu assinei o contrato de venda do apartamento, eu falei, eu preciso pensar que esse dinheiro não é meu, que esse dinheiro é para mim investir em algum negócio para mim. Eu ainda trabalhava como social media, eu falei, minha receita como social media vai ter que bancar o meu aluguel, minhas despesas, né? Somado a receita do meu esposo. E aí, no dia que eu assinei o contrato de venda, chegou o telegrama que eu tinha sido chamada para o concurso. Caramba. Exatamente no mesmo dia. Então eu falei, é a confirmação. É isso aí, se joga que as portas vão se abrir. E aí isso também foi um ponto legal, porque a loja, quando a gente comprou a loja, eu dei uma entrada com o dinheiro da venda do apartamento e o resto foi na pedalada, né? Parcelamos ali. Então, durante um tempo, eu não peguei nada da loja. A loja se pagou a compra, porque eu fiquei em paralelo com a escola. Né? Então, eu fui levando ali. E aí, em determinado momento, eu falei pro meu marido, eu falei, dá para conciliar a loja e a escola, mas não dá para guinar a loja. Dá só para manter o que ela é hoje. Que está. Exato. Precisaria ter só a mão ali pro negócio. Exato, aquela história que... como é que fala? O olho do dono que engorda o... Isso, Engorda o boi, o gado. Isso, o olho do dono que engorda o gado. E aí a gente fez as continhas lá, então a gente determinou que quando a loja aumentasse em 5 mil o faturamento, eu sairia da escola. E aí deu certo. A gente conseguiu aí durante 3 meses fazer esse aumento de faturamento, fiz lá o que era preciso, e aí pedi exoneração do cargo para ficar... também, né? Fiquei... aumentar 5 mil de faturamento em 3 meses. A gente aumentou, a gente pegou a loja em dezembro e a gente conseguiu esse aumento 3 meses depois. Então, 3 meses depois veio o primeiro aumento. E aí a gente conseguiu manter esse aumento. Então, em 4 meses, mais ou menos, a gente conseguiu esse aumento.
Não estava difícil, tá? Também é bom dizer isso, assim, não faço mágica. Você não fez nenhuma cambalhota. Não estava difícil porque a loja em si, né? O pessoal que estava gerindo a loja, ela estava encostadinha, estava só fazendo o que dava. Não tinha o olho do dono lá, não tinha o olho do dono. Tava só fazendo o que dava, então... a gente não precisou se descabelar, sabe? A gente só precisou trabalhar mesmo, empregar ali força de vontade e girou. Legal. Sensacional. Eu vou até aproveitar um gancho aqui dos que ela trouxe, tava lá encostadinho e chegou e botou a mão. Você trouxe uma conversa lá fora que eu quero que você traga isso de volta aqui pra gente. E isso serve pra gente ver a diferença entre o empreendedor e o dono de loja, né? Que é o quê? Aquele cara que tem o espírito, né? A pessoa que tem o espírito de quer fazer acontecer, ou a pessoa que só quer, como você disse, da vaidade. Eu sou dono de alguma coisa, né? Você comentou sobre uma questão que te faz ter um controle melhor sobre os preços, né, dos seus produtos, né? Você quer trazer um pouquinho pra gente desse insight que você trouxe? Do que você fez, por exemplo, com relação a custo? Falou, poxa, eu podia estar comprando alguma coisa aqui, mas eu preferi investir. Ah, sim, lembrei agora. Esse ano a gente não teve aumento de preços, né, na loja. Não subiu absolutamente nada. E o que a gente fez foi justamente sair do atravessador, né? Tem lojista que comprou um carro novo. O meu carro é o mesmo há 8 anos. A gente não trocou carro, a gente não comprou um relógio legal, não fez uma super viagem. A gente preferiu comprar um caminhão. Investiu na firma. Exato. E aí, nessa, a gente saiu do frete, né? O que me proporcionou manter os preços, né? Também não dá para você ter um negócio e ficar só pensando na sua lucratividade. Você tem que pensar a longo prazo, né? Então, todo ano eu vou subir X valor. A longo prazo, o seu produto vai estar custando quanto? Seu produto vai ser acessível, né? A sua loja, será que a longo prazo ela não vai fazer assim, aí de repente ela vai fazer assim? Sim. Né? Eu trabalho com um produto específico e é legal que as pessoas tenham essa percepção do próprio negócio, né? Qual é o produto que você está lidando? Com o que você está trabalhando? O meu produto ele tem uma margem de lucro pequena. Então, o meu faturamento está em cima da rotatividade. Quanto vende, né? Eu preciso vender bastante para que a loja tenha um faturamento legal. E aí, a partir disso, você pensa, o que eu preciso para vender bastante? Eu entrego água, o que eu preciso? Eu preciso de gente. Preciso de pessoas entregando água. Não adianta eu querer manter um faturamento... não adianta eu querer vender 200 galões por dia com 2 motoboy. Eu não vou fazer isso. Sim. Eu vou ter motoboy um dia, no outro dia o cara tá morto. Porque não tem como entregar 100 galões um dia, né? Então você precisa investir em gente, você precisa investir no seu negócio, né? E aí eu tenho bastante orgulho, assim, de dizer isso, né? Dentro do meio específico que a gente está trabalhando, e eu vejo, a minha loja vai fazer 3 anos ainda, né? A gente já colocou 3 motos novas na loja. Porque é isso, talvez, eu não sei se as pessoas não têm essa percepção, quem tem muito tempo, né, no ramo, mas, não, essa moto antiga tá ótima. Quanto de despesa essa moto antiga me dá num ano? Será que a despesa que ela me dá num ano não é a entrada de uma moto nova que durante aí 2 anos eu só vou trocar óleo e pneu? Se for somar o custo, né? Quanto eu gasto de manutenção e a moto tem que ficar parada para fazer a manutenção. E quanto vai me custar uma parcela, não tô falando nem de comprar à vista, de uma moto nova, mas eu não vou ter problema de ficar parado de entrega, né? Exato. E você não deixar um cliente satisfeito, seja lá o que for. E você trazer qualidade, né, para quem tá fazendo aquele serviço, né? Pra você quem consegue, desculpa te Imagina. interromper, você consegue ranquear o seu custo, aonde estava o frete, o que você gastava de frete, por exemplo, sei lá, aluguel, funcionário, você consegue ter mais ou menos um ranking aí? Em uma única, vou te falar de uma fonte só, de uma fonte específica. Eu gastava de frete toda semana cerca de R$ 1.400 a R$ 1.600. Toda semana eu pagava isso de frete.
De uma água, né? De uma água que a gente pegava. Em vez de investir no freteiro, né? De entregar todo esse valor todo ali, eu investi em galão. Então, eu comprei mais galão para que eu pudesse mandar o meu caminhão com a carga fechada. Né? Porque também tem essa, quando você fica refém do freteiro, você fica refém do dia que ele vai, se ele fechou a carga ou não, né? Então, a gente foi lá, investiu em galão para que eu tenha condição, né? Hoje, o nosso caminhão, para ele rodar e se pagar o custo, ele tem que rodar com pelo menos 400 galões. E aí, então, eu tenho que ter uma quantidade de galão legal na loja para fazer esse giro, né? Do galão que está cheio, com o galão que vai para a fonte... e aí o meu custo reduziu 60%. Assim, a relação que eu fiz é, por exemplo, você abriu o valor, vamos arredondar a conta de R$6.000 por mês, né? De frete que você gastava antes. Se eu fizer uma parcela de R$6.000 num caminhão, assim, eu consigo pagar. Exato. Não tô falando de um caminhão novo, zero, que é muito alto, mas o que vai te atender. Isso. E ainda tem aquela questão assim, o frete é meu, vou lá buscar para mim, e se você, outro distribuidor quiser, eu também faço o frete para você se você quiser. Que é o que acontece hoje. Né? Então, assim, eu não tô ganhando só mais dinheiro comigo, tô ganhando dinheiro também daquele cara que precisa do frete, né? Isso. E a compra do caminhão também se deu bastante pelo conhecimento do meu esposo, né? Eu não sei se eu sozinha arriscaria num caminhão por não entender nada de caminhão. Eu ficaria muito refém na mão dos outros. Eu acho que aí eu faria algum momento, mas eu teria que esperar mais, eu ia precisar me inteirar mais, né? Pela falta de conhecimento, né? Isso. No caso, seu esposo é seu suporte, então assim, vamos, que eu confio, né? Que nem o motorista liga e fala, deu problema no rodoar, ele sabe o que é. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Vou te falar que eu não faço ideia. Não, e até, por exemplo, o cara, você confia no seu motorista, mas o cara também, ele pode te dar o golpe. Se ele quiser. Sim. Se tem alguém que entende, fala, não é esse o caminho. Não é isso. A gente, como marido, por exemplo, a nossa esposa vai no posto de gasolina abastecer. Nossa. Aí o cara fala assim, tá precisando trocar isso, troca. Minha esposa fala, não troca. Entendeu? Então, assim, existe o risco, né? Sim, de acontecer com você pela falta de conhecimento que você tinha nesse sentido. Mas e é o que eu falo, né? Não é, mas aí ficou fácil porque você teve esse apoio. Não, é só ir atrás, né? Eu não entendia nada de moto. Não é fácil. Né? Não é fácil. Eu não entendia nada de moto, nada mesmo, assim. Eu mal sabia virar uma chave de moto. Hoje eu manobro as motos, eu ainda não piloto, mas eu sei o que tá errado, eu sei... eu consigo conversar com o nosso mecânico, né? E falar pra ele, os meninos estão falando isso, aquilo, outro, da moto, não é, né? Fixamos isso também, né? Eu tenho um rapaz específico que mexe nas motos da loja, o que facilita muito, né? Ele conhece as motos, ele sabe o que tem nas motos, sabe quando fez, quando deixou de fazer. Por mais que eu tenha o controle, ele tem também, então, até se eu esqueço de alguma coisa, tá lá, né? Ele sabe. Isso também é um apoio legal, assim, né? Você ter uma pessoa fixa que faça aquilo para você. Mas você vê como é legal, assim, que você vê... O legal desse tipo de conversa é que você vê que a conversa vai desenrolando e você vai entendendo os motivos de sucesso, né? Você vê o brilho no olho da pessoa falando, poxa, manobra moto e tal. A pessoa que quer mesmo, que bota a mão na massa, né? Que procura, não espera acontecer, não espera cair do céu, né? Sem vaidade. Sem vaidade. Né? E pode falar. Tanto sem vaidade que outra loucura que a gente fez, né? Quando a gente pegou a loja simplesmente não tinha funcionário. Nenhum. Nenhum. A Bárbara, querida, que é filha da Simone, com que a gente comprou a loja, né? Ficou pra gente, né? Acho que cerca de uns 20 e poucos dias. E eu fazia as entregas da manhã até umas 11h30, 11h40. Aí as entregas paravam e aí meu marido saía do restaurante e por volta das 2h30, 3h ele continuava as entregas. E aí eu saía da escola, pegava os meus filhos e aí, se fosse preciso, ainda ia pra loja e ajudava ele a finalizar as entregas. Dificilmente era, né? Porque de manhã eu fazia de carro e à tarde ele fazia de moto.
E aí teve até na época gente que falou pra mim, não, mas não faça, porque aí a loja não vai bater o faturamento e você abate isso do valor de compra. E eu falei, pra quê? Pra que eu vou economizar o valor de compra e perder cliente? Não faz sentido. Né? Não, eu vamos aqui, vamos ralar. Nunca tinha entregado água na vida. Mas precisa virar o galão. Vamos virar o galão. Não, mas aí tinha bastante gente que assustava, né? Nossa, uma menina veio entregar água, uma mocinha. Eu falei, mas eu precisava que vire o galão, fica tranquilo. Eu cheguei a entrar no escritório, e essa cena foi engraçada, assim, até surreal um pouco, eu acho. Tinha uma escada grande, né, pra chegar na sala do escritório, nem todo lugar tem elevador, enfim. E eu subi com o galão, tranquilamente não, cansava, né? Mas subi com o galão e quando eu cheguei na porta do escritório, tinham 5 rapazes e uma moça. Eles olharam pra minha cara e disseram, você trouxe a água? Eu falei, fui eu que trouxe. E eles, mas precisa virar o galão. Eu já subi a escada. Já subi a escada com 20 litros. Virar o galão de menos. Pode ficar tranquilo que eu viro o galão. Ele, mas você consegue? Aí eu repeti, eu subi as escadas. Pois é. A pior parte já foi. Né? E é essa hora que você precisa se despir de vaidade, né? Tem muita gente que não vai chegar no estabelecimento sendo proprietário e falar, eu vou virar o galão. Sim. Nunca tive problema com isso. Pelo contrário, o intuito era fazer a loja girar, né? E acho que deu certo e tá dando certo, que é o que também trouxe a equipe, né, pra loja. A gente começou a loja, nós éramos eu e meu marido. Hoje nós temos 5 motoboys, mais o rapaz do balcão. Ainda tinha, né, a Lara antes, que saiu agora, que ela conseguiu estágio, minha filha. Mas é isso, a gente saiu de 0 para 7, 8 funcionários. Amém. Amém. Eu posso trazer uma polêmica aqui? Momento polêmica. Vou puxar esse gancho do que você comentou sobre essa questão de, poxa, eu não sabia o que era um rodoar. A pessoa fala, como ele trouxe, né, a pessoa às vezes fala que é alguma outra coisa, que é engalbelar, enfim. A gente sabe dos desafios da nossa sociedade quando a gente fala de mulheres, né? A gente sabe que infelizmente ainda a balança pende negativamente, né? A balança ela pende desfavoravelmente, né? Quando o assunto é infelizmente mulher no mercado de trabalho. Eu queria que você trouxesse um pouco desse lado, desse insight pra gente, de como no mercado do empreendedorismo, né? Sendo mulher, mãe de 3 filhos, etc. Todos os desafios extras que aparecem pra você, que apesar de você ficar dizendo que não tem muito desafio extra na carreira de uma mulher. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Tem bastante desafio. Eu costumo dizer que talvez eu não encare como desafio, porque eu acho que eu consigo me posicionar, né? Então, são coisas que não persistem. Essas barreiras... não sei se isso vai do meu comportamento, da maneira que eu lido com as pessoas, mas essas barreiras, elas têm se dissipado facilmente. Não que elas não existam, mas eu consigo quebrá-las rapidamente. Não necessariamente fácil, mas rápido, sabe? No começo da loja, foi complicadinho, principalmente a questão de eu lidar só com homens, né? Existe muita mulher aí no ramo da água, tudo, mas no começo você é mulher, você nunca teve um negócio, as pessoas estão aí no ramo, a gente teve freteiro com 20 anos de água, 14 anos no ramo, então tem toda uma... deles acharem que, ela não vai perceber, vai passar, vai isso, né? Eu tive uma situação, né, que eu ainda não tinha o caminhão. E aí o rapaz coletou os nossos galões e teve um problema com o caminhão dele. Então a gente ficou aí 1 semana sem abastecimento. Me virei como pude, coloquei uma outra água, não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas tive que fazer no momento. Expliquei para os clientes tudo e passado ele conseguiu arrumar o caminhão dele, ok.
Ele falou, ó, então, eu falei, ó, só que eu preciso então de mais água, eu não quero mais só os 90 galões que estão com você, passa aqui e coleta mais. E aí você me traz tudo de X água. E ele falou, não, eu não vou levar tudo para você de X água. Ou você leva água X e Y, ou eu levo só os 90 galões da água X. E aí eu falei para ele, não. Ele falou, não, é assim, tem que dividir a carga. Eu falei, excelente, volte aqui, devolva os meus 90 galões, faça você a sua carga como você acha que deve, e o produto que entra na minha loja, quem determina sou eu. É fácil fazer isso? Não é fácil, né? E a pessoa, quando tem mais conhecimento, ela tem ali um poder de te persuadir mesmo, né? Sim. De te levar na conversa e falar, não, você vai ter que fazer assim, é o que dá para fazer, né? Então, você precisa ter coragem para peitar os desafios e comprar os problemas mesmo, né? Tem gente que vai olhar uma situação dessa e vai falar, ah, não, então deixa que eu não quero... Não quero criar caso. Exato, né? Não quero criar caso, não quero um problema. Quem vai ser meu freteiro? Nem pensei. Que eu vou me virar, vai aparecer. Ele não é o único. Apesar da pessoa ficar o tempo todo te convencendo, não, lá quem carrega é só eu, lá quem não sei o que é só, né? Tem todo assim um lero que rola, né? No dia a dia, para a pessoa ir trabalhando a sua mentalidade, para você acreditar que você precisa ali necessariamente dela para ter aquele produto dentro da sua loja. Acho que isso acontece em outros negócios também, né? E aí, cessei essa parceria, né? Eu falei, ele trouxe os galões, e aí eu fui atrás. Até que a gente recebeu a ligação da fonte. Eu percebi que já tem tantos dias que vocês não carregam. Eu falei, então, a gente teve um problema assim, assim, assado. E a pessoa nos referiu que só ele que carrega aí. Eu tô, né, procurando aqui um outro freteiro. Acho que vai alguém na próxima semana, não sei o quê. E aí a fonte me vira e fala, Aline, você pode mandar qualquer pessoa, qualquer coisa aqui para carregar. A gente só vende a água, o frete e o que você contratar. Exato. E aí você vê, né? É quando a gente fala que sair do atravessador, né? Você se posicionar enquanto, sou eu que estou comercializando o seu produto, né? Então, você vende, sei lá, roupa. Você já tentou entrar em contato com a marca da roupa que você está comprando? Né? Você sair do representante, ir direto com a pessoa, se apresentar, se colocar, mostrar, eu comercializo o seu produto, eu faço propaganda do seu produto. E qual foi a sua percepção quando ele estava falando isso para você? O que você entendeu assim na hora que, olha, essa água aqui é os 90 galões, você tem que colocar essa e essa outra aqui, se você quiser dessa forma. Qual foi a sua percepção na hora? Por quê? Eu não sei dizer por quê. O que será que... No início, eu acho que ele ficou com receio que eu não fosse... Era água X e Y, e aí eu pedi só a X, e eu acho que ele ficou com receio que eu não fosse mais pegar a água Y com ele. Mas não era isso que eu queria, né? O produto X estava há um tempo em falta na minha loja, então eu queria me abastecer daquele X. Eu já tinha pego um produto Y similar, então tinha na loja. Então era só uma questão, tipo, deixa eu regularizar essa falta desse produto aqui, que já tem um tempo que está faltando, e aí depois a gente retoma, né? O que for. E aí por debaixo dos panos a gente nem imagina, né, o que rola, talvez de conversar com outro território. Conversar com outro lojista, e outro lojista falar, não deixa ela ter mais dessa água do que eu. Isso me passou pela cabeça, sabe? O que veio na minha cabeça assim, rápido, era como se ele tivesse favorecendo a outra marca. Sim, sabe? Também. Tipo assim, aqui eu consigo ganhar mais, você entendeu? Alguma coisa assim, né? Pra tipo, não, dane-se, eu vou dar essa trucada aqui e quem for aceitar dentro da loja dela, eu ganhei, senão... Sim. Mas ele acabou que perdeu bastante. Perdeu bastante. Não, e assim, e é legal como... É isso que eu falo assim, a sorte é a ponta do iceberg, mas a parte encoberta, né, pela água tem trabalho, tem visão, tem atitude, né? E, de novo, ela pegou uma situação que muita gente... Vou te falar,
talvez, eu falaria, cara, não vou entrar nessa agora que eu não tô precisando disso. Tô precisando dessa briga. Então faz desse jeito aí mesmo. Ela não, ela pegou uma dificuldade e ela virou o jogo de uma maneira extremamente benéfica para ela. Isso. Começou, você falou, pô, não preciso mais desse cara aqui. E sem né? ter a carta na manga, né? Exato. Uma coisa é você trucar e falar assim... Ô, Fabião, você não vai me atender? Ela vai, cara, beleza. Mas assim, Fábio, você não vai me atender, eu nem sei como que eu vou fazer daqui E pra aquela frente. coisa, se ele não tivesse feito isso, ela não teria ficado tanto tempo sem aquela água, a distribuidora lá, né, a marca não teria ligado para ela. Ela nunca saberia que não precisaria de um freteiro. É. De repente ia ficar refém. E assim, a situação ia indo, você ia contornando daquela forma, mas a fonte mesmo você não tinha contato até então. Hoje já Sim, Há males sim. que vem pro bem, né? E é a questão que eu falo, isso também na vida, assim, não só no empreendedorismo. Talvez a solução está justamente nas brigas que você não quer travar. E que você fica, não, isso deixa, eu não quero, não, eu não vou mexer com isso agora, não, eu não... Não, talvez você precise, né? Você precisa dar coragem de falar, não, eu vou brigar por isso agora, nós vamos resolver isso agora, não, eu vou deixar isso de lado agora. A zona de conforto não tem nada de confortável. Nada. Cara, e isso é muito verdade, assim, essa decisão de fugir da briga, acho que é uma das piores decisões que a gente tem, né, ao longo da vida. E até um ponto aqui que eu acho legal, que você trouxe, por exemplo, voltar um pouquinho lá atrás, quando ela comentou aqui ó, desse jeito aqui a loja se paga, você diminui o custo de compra, etc. A loja vai se pagar e você não está tendo tanto trabalho. Isso eu acho que é uma visão perigosa, posso estar enganado, mas assim, é uma visão perigosa de quem está, por exemplo, saindo de um CLT para começar a empreender. Porque o cara no CLT, ele sabe que tá ali aquele regular, né, mensal dele. Aconteça o que acontecer. Exato. Só que já no empreendedorismo, você pode estar no momento regular, por mais que você tenha um produto que não tem sazonalidade, né, água não tem sazonalidade. Qualquer hora todo mundo precisa tomar água fria ou calor. Mas se você ficar só nessa de não, só deixa eu aqui, ó, no planejadinho, é como você disse, daqui a pouco pode ter uma inversão de curva e você não vai mais ter esse regular igual você tem no CLT, né? Então acho que esse é o ponto de você ter esse desempenho extra, de buscar, como ela falou, poxa, você se dedica tanto num trabalho para outra pessoa, por que no seu você não vai se dedicar? Teve um cara que trabalhou comigo em uma instituição, que eu só falo o nome se patrocinar a gente, mas assim, ele saiu, e foi uma coisa parecida. Ele, não, loucura, você vai pedir as contas do banco, não sei o quê, para começar a mexer com tecido, que a família dele trabalhava com tecido, etc. Ele falou uma frase que até hoje eu carrego essa frase: nada como um bom emprego para travar o progresso do homem. Porque você se apega nessas decisões, poxa, não, mas eu tenho aqui um convênio, eu tenho aqui isso, eu tenho aqui aquilo, e olha o tanto de coisa que às vezes você deixa de conquistar. E você está sendo uma prova viva disso, de como você meteu as caras, né? E tá fazendo acontecer. Numa loja que, poxa, como você falou, tava ali baixinho, e olha como tá hoje o negócio expandindo, né? A gente, desde do início da loja, né? Aquilo também, é o que eu falei, não fizemos nenhuma viagem caríssima, não trocamos carro, né? Talvez quem olhe e fala assim, não, mas ó, aqui, eu tô viajando e ela tá lá trabalhando. Isso são escolhas, né? Eu particularmente sou uma pessoa que pensa muito a vida a longo prazo, né? Eu quero envelhecer tranquila, né? Acho que o momento de eu enfiar a mão na massa, de eu não poder viajar, de eu ter mais privação de horário, é agora que eu tenho saúde, tenho capacidade física, mental para exercer tudo isso, né? Não adianta. E até acho que isso é muito da geração nova, né? A geração Z. Vamos curtir os prazeres da vida, né? Vamos, mas e aí, amanhã? Né? E as redes sociais, o que mais mostra é isso, né? Isso. Só restaurante legal, só viagem legal, só isso, assim, o que as pessoas gostam de mostrar, né? Sim. O dia a dia. Que, por exemplo, pelo que eu entendi, desde que você iniciou a loja, vocês não fizeram mais uma viagem legal, vocês não trocaram de carro, nada, né? E tem 3 anos.
Eu faço a mesma relação comigo. Comecei em 2020. Até agora eu só estou construindo, sabe? Eu estou formando meu alicerce para eu poder desfrutar disso na frente. Mas muita gente acha que isso é... Como assim? Você trabalha tanto, vocês não fazem nada, né? Você não vive. Só trabalha, vocês não fazem nada. E quem disse que vida é só viagem e restaurante, né? A gente vive tanto no ordinário, né? Acordar em casa com a família, fazer um café da manhã, sentar na garagem para tomar o sol, sabe? Assim, o ordinário foi ficando tão de lado, que para algumas pessoas, acho que para muitas até, o ordinário ficou insignificante. E aí é quando você fica refém do ter, mas não sabe o ser, né? Você sabe o que você quer, mas não sabe quem você é. Eu acho que isso que ele trouxe do Instagram, da vida, assim, rede social no geral, eu acho que ele incentiva um pouco isso, porque ficou uma relação um pouco mais superficial quando você para para avaliar, principalmente quando você fala de rede social. Hoje se vê muito mais preço do que valor, né, nas coisas. Então, assim, você trouxe essa questão do ordinário. Tem muito mais valor, pelo menos para mim, tá em casa, tocando um cavaquinho, meu filho vai lá, senta comigo e fica lá me ouvindo tocar. Do que, por exemplo, ir para um restaurante badalado, pagar R$150 para comer um estrogonofe requentado de micro-ondas. Mas eu tenho que postar ele aqui na rede social que eu comi esse estrogonofe, né? Só que, infelizmente, para muita gente hoje, o que está valendo é isso. Poxa, quanto custa esse sorvete? R$5. Ah, não, eu quero aquele ali que custa 50, porque aquele eu posto na rede social e fica badalado. Então, eu acho que traz um pouco disso também, dessa ausência de um pouco mais de sucesso até no empreendedorismo. A pessoa, o primeiro dinheiro que ela recebe da empresa, em vez de ela reinvestir para alongar, né, a receita dela, não, vai lá e compra um Porsche. Fala, beleza, cara, agora você mora dentro do Porsche, né? Isso. Porque... E quantas pessoas tem aí, pô, nas redes sociais que... Um monte de coaching que não é coaching de nada, que não entendeu? construiu nada. Que não construiu nada, que fica dando palpite na vida de todo mundo, mas não sabe a realidade nem dele direito. Entendeu? Ele não conseguiu nem transformar a vida dele, Sim. Mas ele quer transformar a sua, que é... Então, assim... Não, ele até transformou a vida dele financeiramente te vendendo um curso do que ele nunca fez. Exatamente. Ó, eu faço uma analogia muito, eu trabalho no mercado financeiro, né? E muitas vezes vem cliente me perguntar desses gurus de internet e tudo mais. Eu sempre falo para eles, vou dar um exemplo clássico de um coaching aqui de mercado financeiro. Você quer saber como que eu faço para ganhar rapidinho, pegar R$2.000 e ganho rapidinho R$30.000 com a bolsa de valores? Tenho R$2.000. Compro R$500 apostando na alta de uma ação e R$500 apostando na queda dela. Os outros R$1.000 eu impulsiono isso falando que eu tenho a receita mágica, vendo curso a R$1.000 para 30 pessoas. Pronto, ganhei 30 mil na internet falando de bolsa. O que eu fiz da bolsa? Fenômeno. Porcaria nenhuma. Mas um vai dar alta ou vai dar baixa, eu vou ter acertado ali a telinha. Printou, pronto. 30 mil ganhando curso, vendendo curso para os outros. É isso, cara. E é o que ele falou. No final das contas, quando você vai puxar, o que essa pessoa trouxe até hoje que ela construiu para te trazer um caminho? Né? É isso. A pessoa ela virou a chave dela vendendo curso para quem acreditou nela, né? E às vezes isso está relacionado ao número de seguidores que tem, né? Quanto mais seguidores tem, mais credibilidade, aspas, do que tá fazendo. E fazem isso. Diversas formas, mercado financeiro, diversas coisas. Sim. Mundo das redes sociais aí é isso. E assim, eu acho que, cara, assim, e eu não acho errado a pessoa ganhar o dinheiro dela. Por exemplo, eu vejo muita gente falando daquele rapaz lá que bate lá e fala, agora é o dono do mundo aqui e tal, não vou ficar citando nomes, mas assim... Cara, eu acho muito legal o poder que a internet dá de uma pessoa que, poxa, super pobre, conseguiu virar na vida e hoje a pessoa tá ali rodando o mundo. Eu acho muito legal isso, eu acho muito bacana. O que eu acho que a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado com a internet, não é com esse tipo de pessoa. Para mim, esse cara, quanto mais milionário ele for, melhor. Eu acho que merece. O que eu fico muito incomodado com a internet... E a gente às vezes é perigoso falar de coach porque tem uns coach legal, assim, tem uns mentores legais, né? Exatamente. Mas eu comentei isso num outro episódio. Vamos lá.
tá na moda falar que refrigerante zero não engorda. Eu acho muito legal você trazer essa informação. Mas tem pessoa que aproveita o hype para virar nutricionista de 24 horas e fala, não precisa mais tomar água, toma um refrigerante zero que você não engorda, é uma coisa gostosa. Cara, então assim, aqui um podcast não é um papo de botequim. A partir do momento que você começa a falar com alguém e você traz informação para essa pessoa, seja um podcast, seja um programa de TV, seja um programa de humor, o que for, isso tem uma veia pelo menos um pouco jornalística, onde você passa a ter responsabilidade pelo que você fala, porque você influencia pessoas, né? Até no botequim você tem responsabilidade do que você fala. Exato. A gente precisa ter muito cuidado do que a gente diz, do que a gente vende, do que a gente faz parecer sem ser, né? Ai, parece que, né? Primeiro que eu acho que um erro que muita gente comete aí é se eu conseguir, você consegue. Se alguém me pergunta como é que você fez para conseguir, eu vou sentar com a pessoa e vou dizer, eu fiz assim, assado, aqui como igual a gente está conversando, assim, assado, cozido, melecado, então é só ir lá e fazer igual? Não sei, eu não sei quais são as batalhas que você vai encontrar pela frente, eu não sei o tamanho da sua disposição. Já tá errado, né? Porque ela falou, só... Ela já errou. Não tem nada de só. Exato. É igual remédio, para cada pessoa é um organismo. Isso. Cada então... um tem uma realidade. Às vezes você vê a grama do vizinho verdinho e você fala, caramba, mas o que tá acontecendo, né? Mas você não sabe o que tá por trás daquela pessoa, né? O quanto ele tem de capital para poder investir, tudo isso. A gente olha e fala, caramba, mas eu tenho essa percepção, mas o cara tá, né, evoluindo isso, aquilo... Sim. Mas a gente não sabe o que tá por trás disso tudo, né? Exato. Então... já teve conhecidas que me perguntaram, Aline, eu vi uma loja de água à venda, o que você acha? Eu tava pensando em comprar, eu tô vendo você aí e tá dando super certo, o que você acha? Eu falei, você quer a verdade? Ela, sim. Eu falei, não é pra você. Que você conhece o perfil dela. Loja de água não é pra você. Eu falei, então. Aí ela, por que você acha que não? Eu falei, porque você é uma pessoa fisicamente e emocionalmente mais frágil. E não dá pra você ser frágil nos dois pra lidar num comércio. Isso pra qualquer coisa que você for empreender. Não dá pra você ter vários pontos de fragilidade. Todo mundo tem né? Mas que nem eu, se fosse uma pessoa fisicamente frágil, eu não sei se a loja de água teria dado certo pra mim. Né? Em muitos momentos eu ia me ver de mãos atadas. É que fisicamente eu não sou uma pessoa frágil. Então, consigo já solucionar boa parte dos meus problemas. Aí, se a pessoa é fisicamente frágil, emocionalmente frágil, né? Uma pessoa que perde a linha, que se põe que não consegue enxergar uma solução rápida, né? É lógico que a gente se estressa, nem sempre a gente consegue lidar da melhor maneira com os problemas. Mas ninguém é o Gandhi, né? Mas aí, o quanto você é capaz de solucionar um problema e o quanto você é capaz de ficar reclamando e clamando pela dor do problema. Sim. Né? Qual que é o seu perfil? Você já se analisou? Você já se olhou no espelho? Você é aquela pessoa que reclama da louça? Porque se você é aquela pessoa que reclama da louça, provavelmente num negócio você vai reclamar de muita coisa. Certo. Se você reclama das coisas básicas que você tem a obrigação de fazer... que te leva a crer que dentro do seu negócio você vai achar tudo lindo? Será que essa pessoa ela tá preparada para ela chegar dentro dessa loja e ela não ter problema? Não é isso? Que ela tem que ter uma máscara ali de um super-herói que fala, cara, aqui eu não tenho mais problema. O problema eu vou ter em casa lá, eu vou chorar. Aqui eu não tenho. Aqui Ali. É você ir num canto, respirar e falar, tá bom, o problema é esse, qual é a solução? Ai, não tem só eu e um motor. Já aconteceu na loja. Só eu e um rapaz hoje. Minha filha no balcão. 3 pessoas. O que a gente faz? Olhei pro rapaz e falei assim, vai na moto, eu vou no carro. Aí falei pra ela, você entrega pra ele só o que for 1 ou 2 galões. Tudo que for 3 galões ou mais, você deixa que eu levo no carro e vamos
vamos fazer acontecer. Vamos tocar do jeito Exato. Vamos fazer o nosso melhor com o que a gente tem, Com o que a gente tem, exato. Não esperar o cenário ideal, né? O cenário ideal não existe. Não existe. Porque sempre que você idealiza uma coisa, quando você se depara com ela, você nem vê que você já está dentro do que você idealizou e você já está idealizando outra. Sim. Então, o cenário perfeito não existe. Deixa eu te fazer uma perguntinha pra gente caminhar aqui pro fim. Alguma consideração final, algum recado, alguma sugestão que você gostaria de deixar aqui para os nossos telespectadores? Uma coisa muito importante que a gente não falou aqui, eu costumo brincar, né, que já dizia o poeta Negan de The Walking Dead, pessoas são um recurso. Se você quer ter um negócio próprio, tenha em mente que você precisa valorizar as pessoas. Você precisa ter plena consciência da importância das pessoas no seu negócio, onde exatamente as pessoas vão fazer aquele negócio fluir, vão poder empregar o melhor de si. Não existe a pessoa perfeita para trabalhar para você. Entenda quais são os defeitos que você aceita, quais os que não dá para aceitar. Não espere que pessoas vão fazer pelo seu negócio igual você, é diferente, mas valorize as pessoas. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu chegar num patamar na loja muito agradável, né? Lá as pessoas passam mais tempo do que nas suas próprias casas, né? Então o pessoal está muito focado no dinheiro, no lucro, na rotatividade, mas são pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então se você ignorar a presença das pessoas, as pessoas também vão ignorar o seu negócio. CNPJ, né? Pode ter coração, né? Pode. E precisa ter coração. Você precisa ter consciência que ninguém vai render 100% todos os dias. Que assim como você, as pessoas também têm problemas pessoais. Precisa ter empatia, né? Tenha empatia pelas pessoas. Trate bem as pessoas. Você quer que o seu negócio seja bem tratado pelas pessoas que ali estão? Trate bem as pessoas. Né? Valorize o que elas estão fazendo, não seja só a pessoa que critica, faça os elogios que cabem ser feitos, né? Ontem mesmo eu mandei no grupo uma mensagem pro pessoal e falei, time, parabéns, a gente girou 69 entregas antes das 12h30, o trabalho de vocês é excelente, pode vir verão. É nada. Não me custou nada mandar essa mensagem no grupo. E talvez é a mensagem que vai erguer a moral do dia de alguém. Sim. Porque aproveitando, quer mandar um recado pro seu time aqui? Boa! Agradecer muito o time da Dante, que tá todo dia comigo. Os rapazes são incríveis. Não é fácil, não é um serviço fisicamente fácil. E a gente tenta, da melhor maneira, deixar isso tudo mais agradável. É um prazer fazer o Corre do Dia com vocês. E a Dante só é a Dante porque tem vocês lá dentro. Sensacional. Sucesso. Aline, agradeço demais aí a sua participação. Foi uma conversa enriquecedora. Alguma consideração? Gratidão mesmo. O papo foi muito top, legal. Espero ter agregado aí para as pessoas. Parabéns pela sua história, parabéns pelo seu crescimento. Que a Dante continue aí alavancando o progresso cada vez mais. Deus abençoe. E você que acompanhou a gente, que gostou dessa conversa, que isso te tocou de alguma forma, compartilha, se inscreve ali no sininho para ativar, para receber todas as notificações dos nossos próximos episódios. Compartilha com o seu pessoal, com sua família, para atingir mais gente. Valeu? Até a próxima. Aproveitando, né, Fabião? O nosso intuito desse podcast é trazer histórias igual a da Aline aí na frente da Dante, né? De empreendedorismo, de histórias de sucesso, que ainda não explodiu, ainda não é nem uma milionária, que Deus abençoe que seja, mas assim, a gente conhece diversas pessoas que têm histórias de vida inspiradoras e o nosso objetivo é esse, né? É dar essa visibilidade, de poder trocar essa ideia, de tentar colocar para algumas pessoas que estão iniciando no ramo de empreendedorismo, que não é fácil, mas que persista, né? Sim, que lute, que você também consegue. A gente conseguiu, você também consegue. Mas tenha clareza de que não é fácil. Exato. Né? Então, o nosso recado é esse. Para finalizar, a gente vai deixar a palavra aí com você.
É isso, esteja disposto, esteja disposta. Pessoas normais também podem. A mãe que cuida, a mãe que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, também pode cuidar do seu negócio e ter sucesso nisso. É possível, desde que você esteja disposta a fazer acontecer. É isso. Valeu, família. Valeu, família Degrau. Um abraço. Thank you.